They said they wanted speed. They said they wanted power. E aí, pessoal? Bem-vindos mais uma vez ao canal Revirap TV. A gente tem um vídeo diferente hoje para propor para vocês. A gente vai falar sobre um SI nona geração turbo, mas nós queremos falar sobre carros turbo e as suas adequações, as suas variações. Por quê? Porque uma turbina ela tem muitas características para se adequar a um motor de um carro e principalmente ao uso do dono. Então, a gente começa esse vídeo dizendo que você é muito bem-vindo, venha de onde vem, para estar aqui com a gente, para entender o porquê fizemos o que fizemos no Tamba Killer. É isso mesmo. O dono botou o nome desse carro de Tamba Killer. Por quê? Ele é lá de Manaus, tem um peixe que é muito famoso lá chamado tambaqui, e nas brincadeiras e zoações entre eles, o carro era preto, eles falaram, ó, cara, seu carro vai ser o Tamba Killer. E pegou a conversa lá. Então, aí, Adriano, estamos falando do Tamba Killer. Falando... E a carne é uma maravilha. A gente lembra, eles serviram pra gente, é verdade, na ida em Manaus. Pois é, pessoal, então, já que a gente está falando de um carro turbo, um Honda Turbo SI nona geração, eu quero fazer uma pergunta para vocês para a gente inaugurar aí então o nosso bate-papo sobre o que a gente quer falar. Aqui está a chave desse carro. É bater na chave, ligar e sair para passear e dar uma volta. Aqui tem a chave de outro carro. Qual você preferiria para você sair e dar um rolê? Não sei se está pegando direito aí, se está pegando ao contrário para você. Não, tá certinho. Legal. Você iria querer ficar com o Black Bull, que está aqui também, ou você iria querer ficar com o Tamba Killer? Eu vou dar uma opinião, vou colocar a minha opinião, e eu já andei em bastante carro da Honda, já andei em vários SIs com turbo, e eu vou dar uma opinião minha que pode te assustar. Eu sei que mais de 90% talvez das pessoas vão dizer, é óbvio que eu preferiria o Black Bull. Eu digo que de todos os carros turbo que nós já fizemos, todos os SIs na verdade, turbo que nós já fizemos entre K20 e K24 aqui dentro da Revirap, essa seria a minha escolha de uso. E existe um motivo para isso. Esse carro usa uma turbina GT30, que é uma turbina que é feita para, segundo o fabricante, até 520 cavalos. Obviamente a turbina do Black Bull não é essa. A gente passou esse carro no dinamômetro com 1,4 kg de pressão, tá? E depois a gente fez alguns testes com ele com um pouquinho mais de pressão. 20 PSI aí no dinamômetro e 23 PSI para os testes que a gente vai ver de V-Box, tá? Para a gente ir para o dinamômetro, eu quero só construir uma lógica rapidinha com você. Existe, para você medir, por exemplo, a qualidade de um som que está sendo entregue ao seu ouvido, um gráfico de equalizador. De um lado você tem as frequências mais graves que o ouvido consegue ouvir e do outro lado as frequências mais altas que o ouvido consegue ouvir e entre elas todas as frequências de médio grave, passando por médio, ali o médio agudo até o agudo finíssimo. Quando você tem um som totalmente equilibrado, você tem o equalizador mostrando que todas as frequências estão tocando de acordo com a excitação que a música está pedindo com que ela seja excitada. Quando você tem aqueles carros, já viu? Aqueles mano que passa bum, 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 aquele grave maravilhoso, lindo, que treme tudo, que vai lá embaixo naquelas frequências rasteiras. É muito legal. É uma coisa que chama muita atenção por um lado. No entanto, se você olhar o equalizador, ele vai estar nas frequências de grave lá em cima e todas as outras estarão faltando. Ou você já viu, de repente, aquele triozinho, aquela vanzinha, né, que passa fazendo propaganda, a voz lá em cima falando daquele político. Você está ouvindo um monte de médio, muitas vezes falta muito grave e às vezes tem um pouco de agudo. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar que esse é um projeto de equilíbrio dentro de um gráfico de equalizador. Ele não se propõe, ele não foi feito para que ele desse muito grave ou muito agudo. Ele foi feito para que isso possa gerar uma média e a satisfação do dono venha na média. Qual é a média? Um carro que acelera bem forte, você vai ver nos vídeos, e é um carro que ao mesmo tempo
ele pode entrar, ir na padaria, comprar um pão, se quiser fazer alguma viagem com o carro, carrinho ali com ar-condicionado, sua direçãozinha. É óbvio que ele não é exatamente igual a um carro original, porque ele tem muito mais cavalo que isso, mas é um carro onde será usado na maioria das ocasiões sem nenhum tipo de desconforto. Ao contrário do Black Bull, que é um carro extremamente agressivo e é mais ou menos como um caça, só voa bem a partir de certas velocidades. Quem entende de avião, de repente isso aqui é um Lear, que você pode voar a certas velocidades que são velocidades boas e ao mesmo tempo tomar uma taça de champanhe dentro dele. No Black Bull não dá para tomar taça de champanhe, pessoal. Primeira coisa que a gente vai fazer então, vamos agora para o dinamômetro. Você vai ver esse carro passando aí então com 1,4 kg e vamos ver qual a potência e torque esse carro tirou. Vamos lá para o Dino MR Garagem Servitec sem correção. Ele 4. Então, pessoal, viram aí? O carro passou então com 1,4 kg e a gente quer trazer você agora para fazer uma análise junto conosco aqui, comparando esse carro com outro Civic SI, também nona geração, que tinha de diferente desse carro o cabeçote do K20. Esse carro tem um cabeçote original do K24, nona geração. O outro tinha um cabeçote do K20, ambos originais, ok? Na verdade é importante falar, né? Esse motor é 100% original, só forjado. Eu vou falar sobre os dois carros. Esse carro então tá com tudo original, tá todo forjado, inclusive transmissão, para poder, obviamente, adequar essa potência à resistência que ele tem que ter. O outro carro, 100% original, eu digo a parte de não tem mola ali de cabeçote, ele não tem comando diferente, não tem válvula diferente, cabeçote 100% original, tudo também original com uma turbina maior, uma Precision 6266. Esse carro usa uma GT30, tá? Vamos lá para as minhas anotações aqui, importantes. O que a gente está vendo aqui então? O gráfico deste carro com 1,4 kg e o gráfico do outro SI com mais pressão, em torno de 1,8 kg. O SI com o cabeçote com a turbina maior. É esse gráfico verde aqui. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, pessoal, esse carro deu 501 cavalos de roda na potência máxima. Por que a gente sempre insiste em falar disso? Não é para dizer, a gente está certo, a gente marca sem correção. De forma alguma, não nos coloque nessa conta, por favor. Mas como a referência, principalmente aqui do Brasil, é São Paulo, e em São Paulo, pelo menos todo mundo que a gente conhece, deve haver alguém que não passe, mas o pessoal que a gente conhece passa com a correção. Como é que você identifica? Está aqui, sem correção, lá do lado, 1,00. Se tivesse com correção, por exemplo, lá em São Paulo, em alguns lugares, você vê de 1,11 a 1,18, dependendo da altitude. E aí você tem de 11% a 18% de correção. Muitas vezes quando vem aí, pede para imprimir, imprime aí para mim o meu resultado, vai aparecer por aqui, tá? Aquela continha, 1 ponto, o que for de correção. A gente não vai pegar 11 e não vamos lá em cima do 18, vamos pegar 13, pouquinho mais de 11 aí, 13% de correção. Por que a gente está falando isso e vamos te dar os dados nesses números? Porque essa é a grande maioria, é a realidade que se tem, principalmente em São Paulo, que tem lugares mais altos e mais baixos, de correção que é usada nos dinamômetros da Servitec. Então, esse carro 501 mais 13%, um carro então aí de 566 cavalos de roda dentro desse parâmetro que se tem de correção por aí. Esse carro aqui, falamos de roda aqui, teria que aumentar aqui então mais aí uns 17% no SI, seria um carro de 660 e poucos cavalos no motor. O outro, aqui que usou 1,8 kg, turbina maior, o cabeçote do K20, 900 e poucos cavalos aí de motor, ok? Aproveito para fazer uma pausa e dizer para você, nós não falamos isso e mostramos isso aqui para dizer, tá vendo? Nós somos os caras para gerar potência.
Nenhum dos dois carros foi feito para ser rainha do Dino. De forma alguma. Inclusive, quero dizer para você que se alguém tirar onda que fez um SI com 1000 cavalos de motor e ficar falando, eu fiz um SI e tirar onda disso, para nós não faz o menor sentido. Se quisesse passar essa marca dali, com facilidade, era só ir lá, a turbina daquele carro sim, aceita mais pressão. Era só aumentar a pressão. Na nossa conta, se alguém começar a chegar aí a 1.500 cavalos com motor série K, aí sim é preciso de um conhecimento mais extenso, mais profundo do que está se fazendo. 900 cavalos, galera, um série K, num motor desse, que veio de Saturno, deve vir, né? Porque aquele Soichiro Honda, quando definiu lá atrás o que ele queria da Honda, uma das coisas com certeza é de que a história dele, depois que ele se fosse, chegasse num ponto desse, de se fabricar, de fato, o melhor 4 cilindros aspirado do mundo. Quando você faz isso, quando você joga uma turbina em cima, ele te impede de tirar onda e dizer, eu sou o cara para tirar potência. As honras são da Honda, sem dúvida. A partir de uma determinada potência, aí a pessoa pode pegar um pouco das honras para ele, mas até 1000 cavalos ali, pessoal, por favor, não diga que você é o cara, porque, de fato, nem nós, nem vocês são. Ok? Beleza, vamos voltar aqui para o que interessa. Deixa eu passar para o lado de cá. O que nós temos aqui então, pessoal? A 4.240 RPM. Nós temos exatamente 101 cavalos na roda a mais. Para quem? Para o carrinho que tem 500 cavalos, 560, vamos chamar aí, cavalos na roda. Esse aqui é o grande lance, né? Exatamente. Você tem então um RPM já bem intermediário, já que são carros que não giram tanto como um K20, você tem uma diferença não só de 120 cavalos de roda, mas de 50% a mais de potência. Se há 50% a mais de potência, há também 50% a mais de torque, porque potência e torque estão relacionados. Então temos aqui 34 quilos para um, 51 quilos para o outro, a 4.200 RPM. Pessoal, isso traduzido em você atrás do volante, gera uma extrema satisfação quando você dá algumas retomadas no carro. Quando você vai para o Pau Pereira, vamos botar para 800 metros, já vão vir ali numa 4ª marcha, é óbvio que o outro carro vai ser mais rápido. No entanto, por exemplo, para um 0 a 100, quanto mais potência, esse carro aqui a gente já usa aqui pneus Aquiles nele, vocês vão ver com que pressão que a gente está largando nesse carro para conseguir fazer o que fizemos, tá? Mas um carro com muita potência, não adianta, a gente teve que ir particionando as pressões nesse carro para conseguir eficiência. Você quer falar, Guilherme? Se fosse um 4x4, né? Se fosse um 4x4, aí você pode samear a pressão, larga aquilo, vai pular para frente e você tem que controlar pouca pressão para as primeiras marchas. Aqui a diferença é muito grande da primeira para a última marcha. Então, pessoal, a gente quer dizer com isso que quando você olha na média, um carro desse de 0 a 200 é um carro excepcional, excepcional. Esse carro conseguiu fazer abaixo de 12 segundos, de 0 a 200. E quando você tem um carro muito mais forte do que isso, tração dianteira também, que é o caso desse carro vermelho, você não tem até ali um resultado muito mais satisfatório. Não faz muito sentido. Cai 1 segundo e pouco no 0 a 200. Sim. Isso você nem sente direito lá dentro do carro, essa diferença. Tá? A partir de 200, é óbvio. Mas de 100 a 200 também, a diferença vai ser o quê? 1 segundo? Ah, mas na hora que eu for acelerar? Sim. Mas as limitações do outro carro no uso diário, elas vão indicar para você o que você quer. Se você quer sair na sua garagem e andar de Learjet, ou se você quer sair na sua garagem e andar num caça. Eu garanto para você que chega um determinado momento, você, apesar de amar andar no caça, você fala, cara, o Learjet é mais para o dia a dia. O que a gente vai fazer agora então? Nós vamos mostrar para você, primeiro, uma marcação de 100 a 200. O que fizemos? Estendemos o RPM suficiente para poder fazer essa marcação, viemos numa 3ª marcha, 3ª e 4ª, para dar aí os 200 km por hora. Tá? Limitando a pressão de 3ª, não tem como usar a pressão que se usa na 4ª, porque o carro começa a dar cabeçada cortando no controle de tração. Por quê? Exatamente pelo que explicamos agora há pouco. Ele tem tanta força que essa força começa a atrapalhá-lo e não ajudar. Vamos ao 100 a 200 para a gente tirar aí a média desse carro para saber quanto ele fez. Vamos lá.
Viram lá, pessoal? Então, terceirinha, quarta, infelizmente não tem como usar, como o Guilherme acabou de falar. Se fosse um 4x4, a gente podia jogar muito mais potência nesse carro ali na terceira marcha. Então, se ele está nessa limitação, lembrando que o carro está completamente montado, todos os bancos dentro, tudo, pessoal, está com escape, está com tudo. O carro como ele será usado pelo dono. Esse carro conseguiu fazer 6,59 de 100 a 200. Olha que progressão bonita desse carro aqui, ó. Em 1 segundo você saiu de 100 e andou 20 km. Tenha certeza de que essa sensação dentro do carro ela é extraordinária. Mesmo não usando tanta potência, mesmo ainda tendo a potência limitada. Olha como a progressão do ganho vai te mostrando que a gente teve que fazer um cálculo bacana aí de entrega de potência para que ele pudesse render então dentro dessa linha de desempenho, esse 6,59. Quando a gente está falando de um SI como o Black Bull, que no último teste dele fez aí 5 segundos cravado, de 100 a 200, a gente está falando de um carro que é completamente preparado para isso. A gente crê que ele pode melhorar esse tempo, entrar aí na casa de 4, mas você entende como um carro, de repente, que faz 5,5, que seria o natural de um SI muito forte, já sem algumas peças dentro, a suspensão preparada, pneu top de linha, faria 5,5, beleza? 5,5 é um número muito bacana para um SI turbo. Qual o problema? Não é a potência. É adequar todas as coisas em volta para que aquela potência que esse carro aqui já tem para fazer os 5,5. Se ele puder tracionar melhor e aproveitar melhor essa terceira e quarta, ele seria um carro na casa de 5 segundos sem o menor problema. Quero te chamar agora para um outro teste que é muito importante nesses carros e aí sim, fala muito acerca da potência final. A gente subiu 3 PSI nas últimas 2 marchas nesse carro para poder fazer esse teste. A gente vai fazer um teste de 800 metros, mais uma vez, carro 100% montado, pessoal, com o escape no lugar, tudo montadinho. Em vez de usar 20 PSI, a gente usou 23 PSI de quarta e de quinta. É a única diferença, tá? Um pouquinho mais de cavalo aí. A gente vai, então, te mostrar o teste e voltar para a gente analisar aí os números de V-Box. Vamos embora, vamos lá. É minha opinião, cara, dá gosto de ver. É muito legal um carro desse trocando marchas assim, o carro está trocando marcha com a eficiência que a gente esperava, está dando para trocar a marcha rápido. É um carro que está com a pressão bem distribuída e conseguiu passar numa velocidade que a gente considera muito boa para um carro que está todo montado. E um carro com essa pressão. Você calculou, Guilherme, 23 PSI dá? 1 kg... 580, você falou? 1,580 bar, um pouquinho abaixo do 1,6 kg. Ok, isso aí. Então vamos chamar de 1,6 kg, pessoal? Beleza, um carro com 1,6 kg passou a 256 km por hora nos 800 metros. Ela passou super bem aqui, já nos 600, já passou a 234 km por hora. E lembra que eu falei para vocês aí sobre não poder entregar toda a potência? Para fazer isso aqui, pessoal, que eu vou mostrar para vocês agora. Olha lá, olha o 0 a 100 do carro. Consideramos excepcional para o que o carro tem. Um carro de 5 duros, 5,0 aí, de 0 a 100. Depois, nessa distribuição de pressão, esse outro número eu acho fantástico para um carro de rua. 0 a 260 em menos de 20 segundos. E 0 a 200 em menos de 12 segundos, pessoal. São números excepcionais para um carro que você pode fazer muitas coisas com ele e ele não está dedicado somente a acelerar. Eu quero abrir aqui, por último, o datalog desse carro nessa aceleração. Nós temos o MAP aqui, pessoal, e eu estou marcando aqui em cima da primeira. Olha a pressão que foi então usada aí na primeira marcha
para poder conseguir largar e fazer o carro fazer aqueles 5 segundos. Vamos passar para a segunda marcha aqui? 4 ali, então. 4 PSI, perdão, é verdade, Guilherme. Um pouquinho abaixo de 0,3, né? Isso aí, 4 PSI. Final da segunda aqui, ó, 11 PSI. Pouquinho a mais de 0,7, isso mesmo. Beleza, vamos lá. 18 PSI de terceira. Aquele 2 um pouquinho. Isso, já atrapalha um pouco a terceira, já começa a acionar um pouco aí o controle de tração. Quarta marcha, então, 23 PSI, ok? Eu falei para vocês que a gente passou lá com 20 PSI, que o carro estava com 3 PSI a mais no teste aí. E 23 PSI na quinta marcha. A gente poderia ter usado uma expressão? Obviamente. Não é, pessoal, o objetivo do carro. O objetivo do carro, a partir desse carro já começa a ter a necessidade com essa pressão de ter, por exemplo, buchas ali de balança para o carro não passarinhar de alta, porque começa a fazer força demais com pneus de muita qualidade, buchas rígidas. O que já começa numa rua de paralelepípedo, tirar um pouco não, né? Quem já andou sabe. É um desespero andar com bucha rígida num paralelepípedo. É uma balança, pessoal, não tem jeito. É aquele equalizador que eu falei. Se você começa a ir muito para um lado, de aumentar muito uma frequência, as outras frequências começam a sofrer com a sua escolha. Então, mais uma vez, essa é a minha escolha. Eu sou o cara que calibra esses carros. Importante dizer, a gente calibrou esse carro com a K-Tuner, tá, pessoal? Esse carro usa uma unidade K-Tuner e tudo foi feito a partir dela. Então eu calibro muitos desses carros. O de 910 cavalos também. Também, ele também foi feito com K-Tuner, verdade, bem lembrado. Então, pessoal, eu que vivo calibrando esses carros, digo que a minha opção para um SI Turbo entre um nona geração e um oitava geração, eu já prefiro nona. Por quê? Porque, Alan, não gira e tal. Pois é um motor grande. Tá? É um motor que a qualquer momento ele tem muito torque e quando entra na turbina ele fica excepcional overall. Ele não tem aquela injeção de adrenalina de 10.000 RPM como tem o Black Bull. Lá no final aquela coisa desesperadora, parece que o mundo tá para acabar. No entanto, no uso dia a dia, no uso overall, sem nenhuma dúvida, esse carro para o que se propõe, para o que eu buscaria para um SI Turbo seria a minha escolha. Não vou nem falar dos SIs 1.5 de 10ª geração, que está chegando muita novidade para esses carros e é um carro também excepcional para certo tipo de uso, mas buscando o que esse carro tem. Espero que a gente tenha sido aí claro no que a gente está falando. Eu acredito que mesmo depois de toda essa exposição, você, na hora de te entregar as duas chaves, você quer andar em quê? No Black Bull. É normal. Pode comentar abaixo aí. Vamos ver como é que vai ser a estatística. Eu acho Isso. Que, na minha Escreve opinião, aqui embaixo. Mesmo depois de você explicar tudo, o Black Bull, aí eu vou dar a minha opinião. O Black Bull vai ganhar de muito, hein? Eu acredito que se eu tivesse desse lado, para andar, eu iria querer andar, obviamente, numa coisa agressiva. Eu iria querer andar no caça e não no Learjet. Tá? Mas para uso diário, se você puder responder, responda também. Hevirap, para uso diário eu escolheria tal e para uma acelerada, para eu andar para ver como é que eu escolheria tal. Ou então, escolheria o Black Bull de qualquer forma, ou escolheria esse carro aqui de qualquer forma. Esteja livre para comentar. A gente quer, pessoal, agradecer muito a vocês. A gente sabe que os nossos vídeos são longos, a gente tem muita coisa para falar. E às vezes você pode até desanimar de entrar num vídeo. Poxa, esse vídeo enorme desse pessoal. Por isso, a quem esperou até aqui, muito obrigado. Se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para saber das coisas que a gente faz. E mais uma vez, valeu por estar investindo o seu tempo aqui com a gente. Nós somos a Hevirap. Hevirap K-Tuner Honda New Power. Came for my wins, I need my hands. This life is real, if they pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in, I get it in. Came for my wins, I need my hands. This life is real, if they pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in, I get it in. I'm on my job, I get it done, but
number, you should know that. Shine like a sun, a 101, you should know that. I get the front and in the back, you should know that. No need to stun, it's never cap, you should know that. All I know, 10 toes, never fold, bang roll, on the go, ice wall, ice wall, ice wall. Came for my wins, I need my ends. This life is real, and play pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in.